Bom dia, amados alunos. Esse vídeo não vai ter produção, de edição, nada disso. Eu apenas gostaria de comentar acerca da pergunta do Rafael, né? Ele quer saber se essa pergunta está correta, né? Da lição da parte de segunda-feira. Além disso, a questão 2, qual foi sua pregação que tanto enfureceu seus adversários? E ele coloca então a dúvida se a lição está apresentando de forma correta o suborno, né? Mas não foi o suborno. Foi a própria essência do argumento de Estevão. Na verdade, os líderes, né, religiosos, eles subornaram, inclusive supõe-se, né, que Saulo tenha vindo para Jerusalém exatamente nesse momento para argumentar com Estevão, né, contra-argumentar os argumentos de Estevão. Só que a gente lendo a Bíblia no capítulo 7, né, que é a defesa, especificamente a defesa de Estevão, a gente vê que ele só é interrompido uma vez, que é no final, né? Eles não conseguem contra-argumentar o que Estevão apresenta. O que enfureceu os líderes religiosos, na verdade, foi o próprio discurso de Estevão. Me deixem apresentar algumas coisas aqui. A grande realidade do livro de Atos são as ações do Espírito Santo, né? Então, sempre que a palavra de Deus ela é proclamada com fidelidade, poder, integridade e relevância, a igreja é fortalecida, cresce, né? Sempre que a palavra de Deus é negligenciada, né, a igreja perde o seu vigor e se corrompe. Nós também. O caso de Estevão é isso. Estevão, ele era um homem cheio do Espírito Santo. O livro de Atos conta que os grandes milagres, os prodígios, né, que eram relatados, eram ou os apóstolos que realizavam e Estevão. Estevão não era apóstolo. Mas aqui, se você olhar aqui, diz aqui no capítulo 6, no verso 8, diz assim: então, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então, a vida de Estevão era um discurso já que afrontava a liderança religiosa, porque Estevão fazia coisas que eles não faziam. E tem algo a acrescentar. Estevão era judeu helenista, né? Helenista. Então, tudo isso perturbou a mente dos religiosos judaicos. Agora, não foi diferente com Jesus. Eles também tiveram essa inveja de Jesus. Então, por trás de toda essa ação deles de corrupção, há algo que motivou. Então, o que motivou a fúria contra o argumento foi exatamente essa natureza pecaminosa deles, né? A inveja, a raiva, porque Estevão estava apresentando a palavra de Deus pura, sem as ações humanas. Aí, vamos continuar. No livro de Atos, no capítulo 6, quando faz a instituição dos diáconos, né? A gente tem do capítulo 6, no verso 1 até o verso 6, a solução para um problema que surgiu, que foi a questão das viúvas helenistas, né? O estresse, a situação de muito trabalho que estava envolvendo os apóstolos. Eles não estavam podendo pregar a palavra porque estavam atarefados na parte administrativa e nem estavam administrando bem, né? Então, são eleitos diáconos. Então, é a solução. Do verso 7 até... No verso 7 nós temos o resultado. O resultado é exatamente esse, que aí crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava o número dos discípulos. Do verso 8 até o verso 15, nós temos a consequência. A consequência dessa igreja agora completamente
administrada pelo Espírito Santo, porque eles não estavam cumprindo o que Jesus havia pedido, que era para eles irem anunciar o Evangelho, né? Então nós vemos como fala de um Estevão que está diante de do Sinédrio, cheio de graça, de poder, fazer prodígios, grandes sinais. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamados dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. E eles não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito. Esse Espírito é o Espírito Santo, ao Espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmia contra Moisés, contra Deus, subelevar o povo, os anciões e os escribas, investindo, arrebataram, levando-o ao sinédrio. E até eles fazem até a acusação de Estevão com relação ao templo, né? Então eles apresentam no verso 13 a testemunhas falsas que depuseram. Este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Então quais eram as acusações dele? É que Estevão, ele blasfemava contra Moisés, ele blasfemava contra Deus, ele blasfemava contra o templo e a lei, né? Então o discurso de Estevão é em cima dessas acusações, né? Que é exatamente o capítulo 7. Mas o que provocou a revolta deles, né, a inveja, foi o antagonismo feroz que havia entre os dois grupos, entre os discípulos de Cristo, entre e a liderança religiosa de então, né? Os estágios são discussão, difamação, condenação, né? Então o resultado de tudo isso nós vemos dentro de um contexto onde um homem e a mulher, quando estão cheios do Espírito Santo, né, eles são amados no céu e odiados na terra, né? O resultado de uma igreja, de um povo cheio do Espírito Santo, é que eles fazem maravilha entre os homens, né? E desperta a oposição. Acusaram Estevão com mentira, com suborno, porque não tinham argumentos contra ele, né? Como é que eles poderiam combater o argumento de alguém que estava vivendo na prática tudo aquilo ali, né? Então, duas coisas eram preciosas para os judeus: o templo e a lei, principalmente a liderança, né? O templo e a lei. Eles acreditavam que só no templo eles poderiam oferecer sacrifício. Eles acreditavam que só no templo eles poderiam adorar a Deus. Então eles confinaram Deus ao templo, né? Então o que é que estava acontecendo? A religiosidade judaica de então estava adorando o templo e não o Senhor do templo. Então Estevão, ele vai trabalhar o argumento dele em cima dessa realidade, desse contexto. Então eles acusavam Estevão de dizer que o templo desapareceria, e a lei nada mais era do que um passo para o evangelho. Para os judeus o templo era o lugar santo, o símbolo da presença de Deus, e a lei era a revelação da vontade de Deus, né? A acusação era exatamente nessa questão. E o pecado para esse tipo e a punição para esse tipo de pecado era a pena de morte, né? Essas mesmas acusações foram feitas com Jesus. Esse mesmo sinédrio havia condenado Jesus, né? Aí vamos ver aqui então no capítulo 7, diretamente aqui na Bíblia, né? Nós temos então no verso 2, no primeiro então. Então lhe perguntou o sumo sacerdote: porventura é isto assim? Quer dizer, todas essas questões, você está realmente falando que o templo vai ser destruído? Você está realmente dizendo que se pode adorar a Deus em qualquer lugar? Aí Estevão então respondeu: varões, irmãos e pais, né? Ouvi o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia. Deus não apareceu para Abraão no templo, apareceu na Mesopotâmia, convidando Abraão para segui-lo, né?
Ele começa a apresentar, usando as autoridades religiosas consideradas, né, sagradas para a liderança judaica. Ele pega os exemplos. Abraão, né, que era o pai de todos, e ele diz: Abraão, Deus falou com Abraão, não foi dentro de um templo? Deus falou com Abraão lá, onde o Abraão estava. Aí diz: antes de habitar em Harã, ele diz: sai da tua terra e da tua parentela. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para essa terra em que vós agora habitais. Nela não lhe deu herança, nem sequer espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus que a sua descendência seria peregrina em terra estranha, onde seriam escravizados, maltratados por 400 anos. Eu disse: Deus, julgarei a nação. Eu disse: Deus, julgarei a nação da qual forem escravos, e depois disso sairão daí e me servirão neste lugar. Então lhe deu a aliança da circuncisão, assim nasceu Isaque, e Abraão o circuncidou ao 8º dia. De Isaque procedeu Jacó. Ele começa a elencar os líderes, né? E deste os 12 patriarcas. Os patriarcas invejosos de José, olha aqui a pitadinha de Estevão, né? Tá colocando que o que está motivando aquela liderança ali naquela acusação era que tipo de sentimento? Inveja. Ele estava fazendo com que eles, através do exemplo, eles vissem, eles discernissem a malignidade do próprio pecado, né? Aí diz assim: os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito. A quem eles haviam vendido? Eles haviam vendido por corrupção Jesus, quando por 30 moedas, né? Pagaram Judas para traí-lo. E agora o que estava acontecendo com ele era o mesmo. Eles estavam pagando testemunhas falsas contra ele, Estevão, né? E livrou-os de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Quer dizer, Deus não se confunde, Deus sabe onde está a verdade, né? Porque Ele é verdade. Sobreveio, porém, fome em todo o Egito, e em Canaã houve grande tribulação, e nossos pais não achavam mantimentos. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais. Na segunda vez, José se fez reconhecer por seus irmãos e se tornou conhecida de Faraó a família de José. Então José mandou chamar a Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Jacó desceu ao Egito, e ali morreu ele e também nossos pais, e foram transportados para Siquém e postos no sepulcro que Abraão ali comprara a dinheiro aos filhos de Amoque. Como, porém, se aproximasse o tempo da promessa de Deus, jurou a Abraão o povo, cresceu e se multiplicou. Como, porém, se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou ali outro rei que não conhecia José. Esse outro rei tratou com astúcia nossa raça e torturou nossos pais a ponto de forçá-los a enjeitar seus filhos para que não sobrevivessem. Os meninos eram jogados no rio. Que referência ele está fazendo aqui? Ele está fazendo uma referência a Herodes, né? Que fizeram o mesmo, né? Ele está botando a história se repetindo, né? Porque é a motivação humana que fez tudo aquilo no passado, que eles conheciam, né? Eles estavam também agora sendo atores, né? Da mesma história. Então, por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Moisés também era outro muito admirado e reverenciado pelos judeus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto, o filho de Faraó recolheu e criou, a filha de Faraó recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. O que estava acontecendo? Eles fizeram o mesmo
com Jesus. Eles também não compreenderam que Jesus estava querendo salvá-lo. O discurso de Estevão, a defesa de Estevão, ela é cristocêntrica. Ela está montada sobre a autoridade de Jesus, sobre a divindade de Jesus. Né? Estevão não estava se defendendo de nada, Estevão não estava defendendo a própria pele, a própria vida, né? Ele estava defendendo o Evangelho, defendendo a Cristo, não no sentido de defesa como advogado, mas testemunhando a sua fé de que ele era o Messias que eles tanto esperavam. Então Moisés fora rejeitado pelos hebreus, Jesus também fora rejeitado pelos judeus, né? No verso 26, no dia seguinte aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: homens, vós sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Mas o que agredia o próximo repeliu, dizendo: quem te constitui autoridade e juiz sobre nós? Gente, vamos ver aqui o que tem em Mateus 21, no verso 23. Mateus 21, no verso 23. Verso 23. Tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando: com que autoridade fazia estas coisas? Quem te deu esta autoridade? Por isso que Estevão diz isso, né? Quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Quer dizer, a história, a dúvida, o questionamento sobre a autoridade de Moisés estava a se repetir em Jesus. E agora os discípulos, os apóstolos estavam agindo no Espírito Santo e eles também estavam questionando a autoridade deles. Né? Acaso queres matar-me como fizeste ontem ao egípcio? A estas palavras Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Decorrido 40 anos, apareceu-lhe no deserto do monte Sinai um anjo, por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado e, aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor: eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousara contemplá-la. Disse-lhe o Senhor: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Ele estava no templo? Moisés estava dentro de um templo? Não. Moisés estava ao ar livre, pastoreando ovelhas. Deus se manifestara na sarça. Assim como Deus se manifestara durante o deserto, num templo dentro de um santuário itinerante. Agora, Deus também havia se manifestado a Moisés, né? Porque Deus, quem pode conter Deus em algum lugar? A presença de Deus ali no santuário, depois de Moisés, né? Depois que Moisés organizou o povo e tudo, ele antes se manifestara, exemplo como se manifestaram com Abraão, se manifestaram através de uma sarça. Então aqui, próprio Deus diz: é lugar em que estás é terra santa. Então onde é que é o lugar santo? É onde Deus está. Não é um templo que faz o lugar ser santo, é a presença de Deus dentro do templo. Né? Então ele não estava blasfemando contra o templo, apenas eles estavam alegando uma idolatria que eles faziam ao templo, havendo negligenciado o Senhor do templo. Né? Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora e eu te enviarei ao jeito. No verso 35, gente, é interessante que no Monte Sinai, Moisés transmitiu a lei de Deus. No Monte Sinai, Moisés transmitiu a lei de Deus. No Monte das Oliveiras, Jesus deu as bem-aventuranças, que são interpretações, né, dos 10 mandamentos. Eu pensei aqui numa coisa, veio agora na minha mente. No Monte Sinai, Deus se manifestou no Monte Sinai, fazendo daquele lugar um lugar santo. Deus se manifestou, né, nos santuários itinerantes do êxodo, durante o êxodo. E depois de Pentecostes, o Espírito Santo se manifestou ontem. Onde? Na mente. Na mente humana. É nesse sentido que nós somos templos do Espírito Santo.
não é que nós podemos abrigar a divindade dentro de nós. Não dá. Nós temos uma natureza pecaminosa. Mas ali como em Jeremias 31, acho que 31 até 33, Deus diz assim: eis que eu farei uma nova aliança contigo. E o meu espírito escreverá nas tábuas da tua mente, né, do teu coração, porque no hebraico coração é mente, né, as minhas leis. E ninguém mais te instruirá, eu mesmo te instruirei. Então, depois de Pentecoste, essa manifestação divina dentro de um ambiente físico passa a ser agora uma manifestação em nós, né? Então, Estevão estava querendo trazer essa mensagem para eles, que a questão não era o templo, a questão era cada um estar a serviço de Deus, né? A este Moisés, verso 35, a quem negaram reconhecer, dizendo: quem te constitui autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe libertador com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Este os tirou, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Então ele está dizendo assim: eu não estou blasfemando contra Moisés. Nesse discurso, Estevão está dizendo, nessa parte aqui, eu reconheço a autoridade de Moisés, e foi esse mesmo Moisés quem disse que depois dele viria um. Olha que espetacular, né? A quem, ele diz assim, Deus suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, né? Quer dizer, um que fará prodígios e milagres. Jesus realizou tudo o que eles poderiam imaginar de alguém especial e sendo alguém usado pelo Espírito Santo. Jesus ressuscitou, Jesus curou, Jesus perdoou pecados, Jesus transformou a cultura espiritual, religiosa daquela época com o Evangelho de Deus, sendo ele a palavra viva de Deus, né? E eles não enxergaram. Aí diz, e é este Moisés quem esteve na congregação no deserto, não era dentro do templo, no deserto com o anjo que ele falava no Monte Sinai e com os vossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nos transmitir, a quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram e no seu coração voltaram para o Egito. Aí ele traz a lembrança deles, a rebelião no deserto, né, de Coré, o próprio retorno devido à falta de confiança em Deus, né? Quando eles chegaram a Canaã, mas porque não acreditaram em Caleb e em Josué, mas nos outros que foram espiar a terra, eles duvidaram da capacidade de Deus de lhes introduzir dentro da nova, de Canaã, né? Então Deus os levou de volta para o Egito para eles viverem em cima do que eles haviam escolhido. Infeliz do Moisés e do Caleb que teve que passar por tudo isso, né? De novo. Aí continuando aqui diz assim: e dizendo a Arão, faz-nos deuses que vão diante de nós, porque quanto a este Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que aconteceu. Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifícios ao ídolo, alegrando-se com as obras de suas mãos. Mas Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial, como está escrito no livro dos profetas. Ó casa de Israel, porventura me ofereceste vítimas e sacrifícios no deserto pelo espaço de 40 anos. 40 anos no deserto do Monte de Sinai. Jesus passou 40 dias no deserto da tentação e subiu no Monte das Oliveiras. Contrário, né? Eles vieram do deserto, subiram ao Monte Sinai. Jesus fez o contrário. Do monte, Jesus passou da mesma forma, Jesus não foi contrário, foi da mesma forma. Jesus foi para o deserto durante 40 dias e depois subiu ao Monte das Oliveiras. Moisés entregou as tábuas da lei, Jesus entregou as bem-aventuranças, que é uma interpretação da lei de Deus. E acaso não levantaste o tabernáculo de Moloque e a estrela do deus Refã, figuras que fizeste para as adorar? Por isso vos desterrarei para além da Babilônia.
Então, o tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como determinara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual também vossos pais, com Josué, tendo recebido, levaram quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles até os dias de Davi. Este achou graça diante de Deus e lhe suplicou a faculdade de prover a morada para Deus de Jacó. Mas foi Salomão que lhe edificou a casa. Entretanto, não habito Altíssimo em casa feitas por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas essas coisas? Aqui acontece uma mudança no discurso de Estevão. Estevão então os tratava como irmãos, pais. Agora o que é que Estevão diz? Homens de dura cerviz. Estevão percebeu que ele ia morrer pela atitude deles, a reação deles. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvido. Vós sempre resistis ao Espírito Santo, como fizeram vossos pais, também vós os fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Não são mais irmãos e pais, agora são traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Eles adoravam o templo, era isso que Estevão estava dizendo, né? Não o Senhor do templo. E no verso 8, no verso 1, é dito que Saulo consentiu na morte. Eles se reuniram, então eles avançam sobre Estevão e tomam e partem para apredejá-lo. Não foi o mundo, não foi, sabe, o mundo secular, não foram os ateus daquela época, não foram, não foi o povo gentil que apedrejou Estevão. Quem apedrejou Estevão foi o mundo religioso da época, né? Ele foi apedrejado pelos zelosos eclesiásticos, né? Aqui o discurso dele, ele foi interrompido completamente, quer dizer, eles perceberam. A carapuça, eles vestiram a carapuça. Realmente, eles estavam fazendo tudo aquilo que Estevão estava denunciando. Não eram pessoas convertidas. Então, o que foi que eles fizeram? Eles foram além, porque naquela época a lei prevalecente era a Pax Romana. Nenhum tribunal poderia ser erguido para acusar ou libertar alguém da morte se não fosse o tribunal romano. E a prudência que eles tiveram com Jesus de chegar e levar diante de um governador romano, eles não tiveram com Estevão. Tamanha era a malignidade, a raiva que estava no coração deles. Queridos, o que fez com que eles agissem assim? A possessão demoníaca. Enquanto Estevão estava possesso pelo Espírito, estava sendo pleno, cheio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele não nos domina no sentido de subordinação, é diferente de uma possessão. No caso, os líderes religiosos, aqueles homens de então, eles estavam dominados pelo inimigo. Então, no meio de tudo aquilo, havia um grande conflito entre o bem e o mal. E o rosto de Estevão se iluminou, né? É dito que o rosto de Estevão se iluminou. Por quê? Porque nesse momento ele contempla Jesus à destra de Deus. Ele contempla Jesus no santuário de Deus, no verdadeiro templo, um templo que não é feito por mãos humanas. Que Deus nos ajude, sabe, a vivermos a experiência de como igreja, ser cheios do Espírito Santo, mas sobretudo a experiência de vivermos a plenitude do Espírito Santo numa experiência individual, porque a salvação é individual. Estevão suportou tudo aquilo porque era um homem que estava pleno do Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo em nós, é isso que nos faz estudar a Bíblia, mas será a plenitude que nos fará agir em total e completa subordinação a Deus. Se quisermos vencer espiritualmente, se quisermos
a coragem desses homens, a despeito do risco, da perda da vida e tudo, só tem uma saída: ser cheios, plenos do Espírito Santo. E essa deve ser a nossa busca, sabe? Permitir que nosso viver sejam encontros segundo após segundo com Deus, porque Deus está conosco, né? E não uma religiosidade de encontro semanal, de um encontro que permite pensar que só vai encontrar Deus lá no templo através de uma doxologia, de culto. Não. A melhor forma de adoração a Deus é através de uma vida plena de amor e de serviço ao próximo e de serviço a Deus. É um dizer diário mesmo: eis-me aqui, Senhor, usa-me. E permitir que Deus faça as mudanças que precisam ser feitas na nossa vida. E clamar para que o Senhor intervenha na nossa vida. Então, amados alunos da minha amada Escola Sabatina, eu espero, Rafael Greg, ter respondido a tua pergunta, tá? Na verdade, eu quero colocar vocês para refletirem, né? E tudo isso daí. Um beijo, que Deus os abençoe.